Boa noite, bem-vindos a mais um Bola na Marca. Continuamos no norte do país, mais concretamente na Maia. Antes de prosseguirmos o nosso programa, eu queria vos relembrar o nosso e-mail para qual devem enviar as vossas sugestões e mesmo responder ao nosso desafio que colocamos na semana passada. O nosso desafio é quem acha que deve ser o próximo presidente da Federação Portuguesa de Futebol? A. Gilberto Madail. B. Dias Ferreira, do Sporting. C. Vítor Bahia, do Futebol Clube do Porto. D. Fernando Seabra. É assim, se por acaso achar que estas não é das suas convicções, pode deixar outras sugestões que nós estamos abertos para responder depois no próximo programa, dia 10, que vai ser inteiramente dedicado à Federação Portuguesa de Futebol. Boa noite a todos. Boa noite, Manuel. Boa noite. Presidente, como vai? António Fernandes, penso que é o nome correto, não estou em erro. Boa noite, Joaquim. Olá, boa noite. E boa noite, José. Olá, como vai? Presidente, queria colocar uma questão para começar o programa logo consigo. Lessa, Boa Vista, todos eles já pararam na primeira divisão. E para quando o Maia? Boa noite. Antes de mais, agradeço o convite da televisão para estarmos aqui hoje neste programa. Bom, começa com uma pergunta difícil. Forte. Para quando o Maia? Não sei. Quando o Futebol Clube da Maia tiver estruturas para chegar à primeira divisão, chegará. Uma coisa sei que o futebol português, e não vou dizer quais estruturas do futebol português, mas o futebol português na sua globalidade deve uma permanência do Futebol Clube da Maia na primeira divisão. O Futebol Clube da Maia, dos clubes que referiu, podia referir muitos outros, foi o clube que em Portugal mais anos esteve na segunda liga sem conseguir chegar à primeira. Sem conseguir chegar à primeira, não é bem o caso, creio que esteve 8 minutos na primeira divisão portuguesa, enquanto em Setúbal se discutia um outro jogo que ditou a não ida do Futebol Clube da Maia à primeira divisão. E esse facto foi trágico para o Futebol Clube da Maia. E creio que a Maia merece ter um clube na primeira divisão. E creio que o futebol, se tiver memória, eu não sei se tem, até é provável que não tenha, os agentes do futebol em Portugal devem ter essa consciência, ou pelo menos eu espero que tenham, e se não tiverem, eu, enquanto puder, vou relembrando para que tenham essa mesma consciência. Mas, falando nessa consciência, foi um período provavelmente tão controverso para o Maia. Foi um período controverso. Infelizmente o futebol português é cheio de controvérsias deste calibre e o Futebol Clube da Maia ficou em terceiro lugar, ou neste caso em quarto, em igualdade de pontos com outros clubes, e o jogo que decidiu a subida ou não do Futebol Clube da Maia foi um tal jogo a que eu aludi em Setúbal, que teve 11 minutos depois da hora a jogar, com um árbitro de Setúbal, em que dizem as pessoas que acompanharam esse jogo, a subida de divisão de Setúbal em detrimento do Maia tange o escândalo nacional. Mas isso já vai há muitos anos, ficámos tristes com isso, mas isso não nos dá rigorosamente nada. O que é importante é construirmos um projeto sólido que permita a médio prazo chegar de forma sustentável aos escalões maiores do futebol português. Quando me fala, então, provavelmente dessa época, não está a falar na que esteve em 2006, 2007 na segunda Liga? Não estou a falar dessa. Nós, na época de 2006, 2007, estivemos na segunda Divisão B. Estou a falar de uma época 2002, 2003, creio eu. Não foi há tantos anos. 2001? 2000, 2001. Portanto, estou-lhe a falar rigorosamente dessa época, que foi uma época excepcional, em que o Futebol Clube da Maia, de facto, mereceu subir à primeira Divisão Nacional e tinha direito a estar na primeira Divisão Nacional, não só pelo campeonato que fez, mas também pela estrutura de futebol que tinha. Era um clube muito mais sólido do que muitos outros que por lá passaram. Presidente, nós vamos ter a oportunidade de falar novamente sobre a Maia, que temos muito para falar e para descobrir, e agora gostaria de colocar um tema em questão
que é a Champions e os jogos das competições europeias, Joaquim. O Benfica entrou, mas não entrou muito bem. Pois não. Boa noite. Antes de mais, boa noite a todos. Cumprimentar as pessoas aqui presentes e agradecer na pessoa do Presidente do Futebol Clube de Maia, o Dr. António Fernando, a possibilidade de estarmos hoje a fazer um programa sobre digamos, o seu clube. Relativamente à questão que me falou, analisando, digamos, a semana em termos europeus, digamos que de um ponto de vista nacional a semana correu bem, ou seja, tivemos 3 vitórias muito importantes para ajudar na classificação de Portugal no ranking da UEFA, o que cada vez mais surge de uma forma sustentada, que em 2012, 2013 teremos 2 equipas a entrar na Champions League diretamente e uma a jogar uma pré-eliminatória. O facto positivo também é digamos, a primeira vitória do Sporting Clube de Braga, e como facto negativo, a derrota do Benfica no Leão, embora penso que não é uma surpresa, porque, digamos, o Benfica ou qualquer clube português ir ao Leão e perder 2-0, penso que não é um resultado, é sempre negativo, mas não é um resultado que deslustra. Talvez a surpresa maior seja perante, na minha opinião, as altas expectativas que o Presidente do Benfica coloca na equipa do Benfica neste momento. Se faria todo o sentido que na época passada, perante aquilo que o Benfica jogava, que houvesse um discurso que catapultasse a equipa cada vez mais para grandes exibições, mas que era sustentada numa equipa que realmente tinha uma forma acima da média, este ano penso que não é o caso. E, portanto, todos esses mind games que o treinador Jorge Jesus tem vindo a fazer, de que as declarações que ele fez, e penso que não são para dentro de balneário, porque senão só as dizia lá dentro, mas foram declarações públicas, no sentido de que o Benfica era uma das melhores equipas a nível europeu neste momento a jogar futebol, e que o ir ganhar ao Leão não seria surpresa nenhuma. Eu penso que neste momento são declarações um bocadinho arriscadas para o atual momento do Benfica. De qualquer modo, penso que não é normal, porque o Leão, na minha opinião, é uma equipa de um campeonato francês que neste momento é muito superior ao campeonato português. O Leão, não nos convém esquecer que veio buscar 2 dos melhores jogadores do Futebol Clube do Porto. Portanto, é uma equipa que vem comprar jogadores a Portugal e não ao contrário, e vem buscar os melhores, ou seja, é uma equipa que, tanto a nível financeiro, que é muito mais forte de qualquer equipa em Portugal. E realmente o Benfica, indo jogar com uma equipa com essa qualidade, e depois de ter um jogador expulso muito cedo no jogo, e depois do Carlos Martins ter oferecido um jogo ao Leão, penso que o Benfica acabou por também ajudar um bocadinho ao resultado final. De qualquer modo, notou-se, obviamente, um Leão um pouco superior ao Benfica. Relativamente ao Futebol Clube do Porto... Falando mais neste momento agora na própria Champions, o Braga consegue uma vitória significativa? O Braga consegue, é a primeira vitória do Braga na Champions, também é a primeira vez que está presente nesta competição. Agora, o jogo do Braga era um jogo tudo ou nada, ou seja, o Braga ou ganhava este jogo e poderia ainda acalentar, digamos, uma esperança de passar para uma fase de grupos seguinte, ou então até mesmo para a Taça UEFA, porque se perdesse, penso que mesmo para passar para a Taça UEFA, peço desculpa, para a Liga Europa ia ser bastante complicado. Agora, esta vitória do Braga coloca a pôr, digamos, no grupo do Braga um pouco de esperança, que o Braga, e já nos habituou nas pré-eliminatórias quando foi ganhar ao Sevilha, que o Braga, se estiver num crescendo e se estiver num dia bom, é capaz de ainda causar surpresas na Champions League. Portanto, deixou neste momento, acho que tudo em aberto, com uma vitória que acabou por conseguir frente ao Partizan. José, o Benfica, será que ditou aquela expulsão de Gaetan? Eu, começando pelo jogo do Benfica, queria dizer o seguinte: surpreendeu-me de alguma forma. Antes de mais, peço desculpa, boa noite ao Sr. Presidente, boa noite a todos os associados e simpatizantes do Futebol Clube da Maia. Peço desculpa por este lapso. Em relação ao jogo propriamente, conforme eu estava a dizer, em relação ao jogo do Benfica,
A única coisa que me surpreendeu neste jogo, com toda a sinceridade, foi a forma como o Benfica abordou o jogo, a má exibição que o Benfica fez. Portanto, de facto, nós benfiquistas, embora sempre queremos ganhar, não é? Toda a gente quer ganhar, mas entendemos o futebol de uma forma muito clara e muito tranquila. Portanto, nós sabemos que no futebol há três resultados possíveis. E o resultado, neste caso negativo para o Benfica, foi um resultado que entristeceu os benfiquistas, não provavelmente só pelo resultado, mas pela forma como o Benfica jogou. E acho que aí é que, de certa forma, acho que os benfiquistas terão de estar, de certa maneira, frustrados e chateados pela forma como o jogo decorreu, porque o jogo, não o resultado, porque o Lyon, se formos ver, o ano passado eliminou o Real Madrid, ou há 2 anos, portanto, o Lyon há 9 anos seguidos que está na fase seguinte da Liga dos Campeões.